Olá, sejam muito bem-vindos nessa terça-feira do dia 8 de abril de 2025, que eu acordei na gratidão, inundada, para trazer essa convidada que faz parte da minha vida, faz parte de uma história no caminho da cura. Ela sempre me auxiliou nos pontos mais, vamos dizer assim, vulneráveis da minha evolução. Ela não está sabendo de nada, mas hoje ela vai saber que esse espaço está sendo todo direcionado para ela, dedicado para ela, para expressar essa gratidão realmente por tudo quanto ela significa na minha vida. Então, sejam bem-vindos nessa manhã. Esse projeto Resgatando Vozes, realmente, eu fui direcionada para que eu mostre para vocês o caminho que eu faço no meu crescimento espiritual, as minhas práticas e as pessoas com as quais eu convivo e elas agregam na minha vida. Então, hoje eu estou aqui com essa querida, a minha amiga, a minha companheira de jornada, Rita de Cássia Santo Antônio. É uma alegria maravilhosa, sem fim, de estar te recebendo aqui hoje. E eu sei que você tem muito a trazer aqui para o nosso público, trazer realmente o que está dentro do seu coração e que todos aqui possamos nos inspirar com a sua história. Bem-vinda, minha amiga. Dri, eu que agradeço. Você sabe quanto você me deixou emocionada. Na verdade, acho que é um dia que a gente já está muito emocionada, porque nós não estamos sozinhas, né? E acho que você falou uma coisa assim que é o coração. Então, acho que essa emoção toda vai deixar meu coração falar. E eu espero realmente que eu possa contribuir um pouquinho, né? Por tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu me dedico a estudar e pela essa busca, né? Porque a gente está aqui nessa busca constante, e isso que é a maravilha de viver, né? A gente está pronta para todo dia acordar e falar o que eu vou aprender hoje, como eu posso melhorar hoje, né? Então é isso. Já sentiram que ela tem bagagem para estar aqui resgatando vozes, as vozes internas, essas vozes, né, Ká, que muitas vezes a gente finge não querer ouvir, que nos trazem sempre um direcionamento, ou quando não, nos levam ali para caminhos tortuosos, mas a gente entender que a gente tem esse poder interior, né? Conta aqui pra gente sobre você, como é que você trouxe a sua capacidade de se analisar, como que você adentrou ao caminho aí da cura, e fica à vontade. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta de formação há 26 anos. Então, a cura ela está sempre presente na minha vida para auxiliar. Mas a gente, na verdade, acha que vai auxiliar quando, na verdade, a gente está aprendendo. Cada paciente, né, cada ser que Deus põe na nossa vida vem carregado de uma bagagem, né, onde nos faz a gente pesquisar, aprender, entender, né? Então, muitas vezes eu falo, eu vou ajudar, mas eu é que sou ajudada, sempre, né? Então, essa é a minha paixão, né? Cuidar do outro, assim como nós somos cuidados também. Sim. Né? E eu lido com muitos problemas, muitas dores, né? Muitas limitações. E a espiritualidade, para mim, ela sempre foi a minha realidade, a minha paixão. Falar para mim de espiritualidade é deixar o meu coração quentinho, né? Porque a gente acreditar e ter a certeza, né? De que nós temos um pai que olha por cada filho, né? E que nós somos aqui, estamos aqui como um grande presente, né? Onde a gente pode aprender um pouquinho mais a nos tornarmos seres melhores. É só gratidão que a gente pode ter no coração, né? Dificuldades todos temos. Sim. Mas faz parte, movimenta. Porque já imaginou se tudo fosse linear, né? Se a gente não tivesse nenhum obstáculo a superar. Que graça teria, né? Seria uma coisa totalmente sem sentido. E é o que a gente falou, a vida é movimento, né? E precisa, né? E as diferenças, cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, não entra na nossa vida por acaso. Ninguém entra por acaso.
Às vezes eu me pergunto quantas pessoas já passaram pela minha vida desde a minha primeira infância, né? Mas cada uma delas, com certeza, foi importante. Assim como a gente é importante na vida das pessoas pelos quais a gente cruza. É verdade. Né? Sempre tem uma lição boa e uma não tão boa assim. Mas mesmo quando não é tão boa, ali a gente cresce. Ela é boa. Né? Porque quando a gente vê alguma coisa numa pessoa que de repente não nos agrada, ela está nos ajudando muito. É o espelho, né, cara? Porque se eu vejo nela aquilo, é porque aquilo ainda existe em mim. E eu preciso estar trabalhando isso, Exatamente. Né? E aí a gente vai entendendo que somos falíveis. Claro que somos, mas somos seres divinos. Então, se nós temos essa centelha divina dentro de nós, nós temos um grande, imenso potencial. Deus sabe onde nós vamos chegar, né? Ele sabe o potencial de cada um na sua particularidade, né? Cada um tem a sua habilidade. E todos nós somos que nem gotinhas no oceano. Isso. Adoro essa expressão. Não é? Porque todos somos importantes. Porque uma gotinha menos deixa aquele oceano menor. Então, todos nós somos realmente importantes, né? E às vezes a gente fala assim, eu queria ser como aquela pessoa, né? Mas a gente tem que começar a se valorizar e ver aquilo que a gente pode contribuir. Porque já é muito. Já é muito. E como é que foi você lidar com essa sua consciência de, poxa, eu preciso me valorizar? Teve algum gatilho? Teve alguma história na sua vida que você precisou entender? Poxa, aqui eu preciso mudar. Conta aqui pra gente. Eu acho assim, como eu disse, né? A espiritualidade, ela faz parte da minha vida desde sempre. Eu sempre fui aquela menina que eu sempre tive a religião como forte pra mim. Sempre acreditei, sempre tive essa força. Isso é meu. É minha característica, é minha força. Gente, a energia dela é pulsante. E a vida me colocou em situações muito complexas, né? Você bem sabe, né? O adoecimento e o desencarne da minha mãe, onde eu era uma menina, me considerava uma menina, né? Adolescente. E tive que amadurecer da noite para o dia, né? Com irmãos menores, né? Então, se eu não tivesse essa força, né, não teria conseguido superar com toda certeza, né? Então, para mim, eu acho que foi o meu primeiro gatilho, né? Você precisa desenvolver a sua espiritualidade para ter forças para seguir e tentar, na medida da minha compreensão, ainda limitada, claro. Entender o porquê das coisas. E sempre vem, o despertar, ele sempre vem através de um evento muito impactante, porque né? É o momento onde a gente interioriza. Sim. Né? Por exemplo, na medicina chinesa, porque além de físio, eu sou acupunturista, você Isso, sabe? Conta pra gente sobre essa novidade que você está trabalhando. E a gente tem assim... Eu sou acupunturista há mais de 20 anos, mas quando eu entrei nessa minha formação sempre voltada para dor, né? Para tratar a dor dos meus pacientes. Quando vinha essa questão da energia, que é dentro da filosofia chinesa, eu não ficava meio assim. Vou ser bem sincera, porque eu sou da ciência, né? Então eu sou aquela da ciência baseada em evidência, né? E quando vinha essa história, apesar de acreditar na energia, acho que eu já um pouco assim, holístico. Eu preciso olhar pra isso. Isso. Aí a vida vai levando a gente e a gente vai compreendendo. E tudo vai fazendo muito sentido. Porque pode estar em várias doutrinas, em várias culturas, mas a mensagem é sempre a mesma. Opa! Né? Interpretações diferentes apenas, mas é sempre a mesma. E aí na medicina chinesa a gente fala que cada elemento, ele corresponde a um sentimento, por exemplo. Né? E nós precisamos passar por todos eles, né? O medo, né? A alegria, né? Aquele momento da raiva, né? Da euforia, a gente precisa se permitir preocupação. A gente passa por isso o tempo todo. E cada um deles traz um grande aprendizado. Então, naqueles momentos onde a gente passa por tristeza, por medo, é onde a gente interioriza. É onde a gente olha pra gente. Porque quando a gente tá na euforia, na alegria, a gente não tá muito preocupado com o que tá acontecendo ao nosso redor.
E tem as distrações, Não né? é? Esse campo de energia da alegria traz muitas distrações. Então a gente acha que tá tudo, Tá né? tudo bem. E muitas vezes a gente não consegue olhar para quem tá do nosso lado, que não está vivendo naquela alegria, É. né? E nem sempre vai compartilhar do mesmo nível de frequência que você. Exatamente. Então né? é importante a gente passar por esses momentos. Então, quando a gente passa por esses momentos de introspecção, que a gente pode considerar esses momentos de dificuldade, seja ela emocional, seja ela de saúde, seja ela financeira, da forma que for, né? É um grande convite, né? Que a vida nos dá para a gente interiorizar, para a gente olhar e falar assim, o que é que eu não estou olhando? O que é que ainda existe dentro de mim que eu preciso melhorar, né? E ali a gente encontra forças, né? Para florescer lá na primavera. Ai, que maravilha. Né? Bem isso. Então, assim, a gente vai... É como as plantas, né? A gente agora tá vivendo o outono, né? O outono é um momento de introspecção. É um momento onde as plantas começam a derrubar as suas folhas para poupar energia para passar o inverno, Exatamente. né? E assim que passar o inverno, já vai começar a primavera. Não Olha é? que lindo. Então, é um ciclo, É um que ciclo. ele é constante. Então, a natureza acontece E a conosco. gente não é mesma diferente, coisa. né, É a mesma Cá? coisa, porque nós somos criaturas. Adoras. Então, a natureza, ela tá em nós. E eu né? vejo o outono como o poder do silêncio. Exatamente. O poder do silêncio, ele tem realmente a carga energética de você conseguir introspectar, né? Se ouvir e fazer a reforma que você precisa. Para Exato. quê? Para que lá na frente você tome as suas decisões e você acesse melhor as curas, Exatamente. né? E que você trouxe, que é o florescer. É isso. Você vai ficar preparada para o que vier de bom e também de ruim, Sim. mas no seu lugar de força. Então, Sim. eu vejo muito isso, essa parte como o silêncio sendo uma proteção divina para que a gente consiga se fortalecer e lá na frente, ou num breve momento, né? A gente conseguir alcançar as bênçãos, a gente conseguir ser merecedor Eu acho das que é coisas, isso, né? né? Ninguém é vítima das coisas, né? Tudo existe um propósito. E eu acho que a gente tem que confiar nisso, né? Porque se nós falarmos que somos vítimas das situações, nós estamos colocando Deus, então nosso Pai querido, como um ser punitivo que ele não é. Gente, presta atenção, que agora Né? eu quero que você fale. A gente veio conversando sobre isso. Porque assim, a gente tem que entender que Deus, a gente não consegue definir o que ele é. Né? Nós não temos capacidade, nem bagagem, nem nosso cérebro não Não alcança, alcança. né? Mas a gente consegue já definir o que ele não é. Então a gente consegue definir que ele não é maldade, que ele não é punitivo, né? Ele é puro amor, pura consciência. E que não é ele que nos coloca nos caminhos tortuosos. Não é Não Deus é. que nos coloca nos caminhos tortuosos. É o contrário. São nossas escolhas. As nossas escolhas. E ele, por amor a nós, ele deixa a gente vivenciar o que a gente precisa vivenciar. Não é isso, Ká? É isso. Porque ele já sabe onde a gente vai chegar, né? Nós podemos usar esse exemplo até com os nossos filhos, Sim. né? A gente, por vezes, deixa, né, que eles caiam, não é? Eles estão caminhando, ai, meu Deus, mas eles vão cair. Sim, mas eles precisam. Porque eu sei que não vai machucar ali, mas ele vai ter que se levantar mais forte para que ele não caia de novo, né? Então, se Deus permite, é porque ele sabe que a gente é capaz de E superar. essa consciência, Ká, é importante a gente trazer aqui. Todo mundo tem essa capacidade Claro que de sim. entender. Claro que Porque sim. a gente vê muitas mães, a gente que é mãe, né? E os nossos filhos estão em idade escolar. Nos grupos de mães, a gente vê tanta mãe, aquela super protetora, aquela que não deixa o filho se desenvolver. É difícil, mas fala aqui. Como é que a gente consegue dar esse espaço para os filhos, sabendo que eles precisam passar por isso, e a gente não leva para o lado de sofrimento? A gente não sofre com isso, porque a gente tem já essa consciência. Como é que é para você isso? Você ter essa amplitude na sua consciência de deixar o seu filho vivenciar o que ele precisa, sem você se intrometer de forma que você sofra?
Porque eu acho assim, primeira coisa, não é fácil. Não, por isso que eu tô te fazendo Né? essa pergunta. Porque a gente ainda vibra no apego, né? Sim. A gente ainda é apegado, sim. E a pessoa fala, não, eu sou totalmente desapegado. Não é. Te provo que você não é. De jeito nenhum, mesmo Né? porque a gente tá aqui na Se a matéria. gente chegasse aqui e falasse assim pra você, bom, então agora você deixa tudo, tá? Você não se despede de ninguém. É. Você tá não pronto. avisa, você tá pronta pra ir embora? A gente não tá. Ah, mas eu só queria falar tchau pro meu filho, meu marido. Não, mas é agora, você tem que ir. Falta eu fazer alguma coisa ainda pra deixar meu Né? legado. Então a gente ainda não tá pronto. Mas a gente tá aprendendo, né? E aí a gente começa a entender que os nossos filhos estão como nossos filhos porque somos aqui tutores deles. Mas eles são filhos de Deus, assim como nós. Maravilhosa, é isso mesmo. Então a gente está aprendendo a ser tutor deles através do amor. E é tão lindo isso porque quando duas pessoas se unem, né, para dar vida a uma terceira pessoa, é como se fosse a mistura de cores, né? Então você é uma cor, o seu marido é outra, e vai nascer ali uma terceira cor, com uma individualidade própria, mas que vai carregar um pouquinho de cada um. Né? Então eu falo sempre para os meus filhos assim, copiem dos seus pais só o que é bom. O que não é bom, vocês não copiam. Porque, na verdade, a gente é cópia mesmo. Né? Sim. Da observação, da criação, das crenças, da cultura. Mas aí vai chegando um momento que a gente vai tendo a oportunidade de escolher, né? Olha, isso eu agradeço por isso, mas eu escolho diferente agora. Então eu tento falar isso para os meus filhos. Não é fácil, claro que não, porque tem hora que a gente quer assim, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, mas você tem que dar para eles um pouquinho mais de confiança, né? E falar assim, eu vou te passar toda a minha base, que não é perfeita, mas é a minha melhor parte. E você vai receber do seu pai a melhor parte dele, né? E vai usar isso ao seu favor, né? E você vai pegar aquilo que você julga correto dentro da consciência que você já tem. E se não der certo, tudo bem. Tudo bem. A gente tá aqui para isso. Para isso. Porque é isso que Deus faz com a gente o tempo todo. Ele nos dá infinitas possibilidades da gente aprender. Porque Ele sabe onde a gente vai chegar. Porque a gente tem diversos níveis de consciência. Claro que sim. Na adolescência é uma forma de você se adaptar aos comportamentos, né? Eu tive uma adolescência, parece que não, já vou falar aqui. Mas eu dei muito trabalho para meus pais. Nossa, muito. Não que eu era de balada, sabe, perdida, com vício. Não. E também faz parte que vivenciou isso. Mas eu tive... Aonde que eu tive o meu problema? Nos relacionamentos. Tanto com amizade como primeiros namorados. Incrível como a gente precisa realmente desse suporte do pai e da mãe. E muitas vezes você não tem essa referência, porque a sua mãe e seu pai não tiveram essa bagagem para poder te dar o suporte que você precisa. E hoje, com essa maturidade espiritual e moral que eu tenho, eu vejo que não foi falha deles. Foi pelo contrário, a consciência que eles tinham no momento era a forma de amar que eles tinham comigo. Exatamente. E eu falo que foi difícil, mas é o que você está trazendo. Foi o meu degrau para eu chegar aqui hoje. É isso. Que eu não estaria tão aberta para a espiritualidade e assim, resgatando um amor tão grande, que hoje eu estou com esse projeto Resgatando Vozes, se não tivesse passado por tanto sofrimento e tanto autoavaliação de mim, sabe? Eu amava tanto, Ká, as pessoas, eu amo, né? Mas hoje eu já sei dar aí as minhas medidas, minhas gotinhas de amor. Mas eu amava tanto as pessoas que eu entregava muito. E aí você se via sempre com o tapete puxado por amizades, relacionamentos abusivos, né? No caso de você querer que o parceiro faça o mesmo que você faz. Então, é importante a gente dar essa consciência para os nossos filhos. Não que eles não vão passar por isso, que vão. Mas eles podem amaciar um pouquinho, né? Claro, o caminho. Claro e sim. a gente, com o amor, a gente vai entregando para eles também a nossa vulnerabilidade.
Eu acho que falar para eles das nossas frustrações é importante. Porque para nós, né, os nossos pais são nossos heróis, não é? E são a referência que a gente tem, né? E é triste também quando a gente vê, fala assim, os problemas da minha vida são decorrentes dos meus pais. Às vezes a gente coloca um pouco de peso ali, né? Mas depois a gente vai crescendo e vai entendendo que você acabou de fazer. Destino, que você acabou, eles só dão, a gente só dá o que tem. Exato. Né? A gente não pode dar o que não tem. Exato. Poderia ser diferente? Poderia, mas tenho certeza que foi entregue o melhor. O melhor. Né? Porque tudo é bagagem, né? E isso é bom, porque eu acho que isso faz parte de um amadurecimento, que a gente, digo, espiritual e moral mesmo, porque a gente começa a tentar exercitar, não julgar tanto, porque a gente não sabe o que cada um viveu, a gente não sabe o que cada um carrega, quais são suas dores, suas experiências, né? E aí a gente pode não concordar. E aquilo que eu não concordo, então eu já sei que eu não vou fazer igual, né? Mas eu posso não julgar tanto, né? São as escolhas, né? E é dado pra gente a oportunidade de crescer à medida que a gente consegue compreender, né? É como dar um brinquedo, um eletroeletrônico para um bebê de 2 anos. Ele vai destruir, né? Assim como Deus dá pra gente o conhecimento das coisas à medida que somos capazes de compreender. E por isso o tempo ao tempo, né? Por e cada um tem seu tempo, né? Gente, é interessante a gente falar de tempo, porque a gente agora vai colocar na prática. A gente se conhece há 12 anos. Eu coloco a idade do meu Miguel, do meu filho mais novo, né? A gente se mudou lá pro condomínio Vila Verde. E não sei se você lembra, mas a gente estava lá brincando com as crianças e você chegou e puxou conversa comigo. Foi. Nossa, você tem também 2 meninos, porque ela também tem 2 meninos, né? E aí a gente começou a conversar. E de lá pra cá, a gente fez uma trajetória, né? De amizade e de crescimento. E aí que tá, tem o quê? Uns 5 anos que a gente tava separada. A história da pandemia, né? Deu essa separadinha. A gente tinha um relacionamento também profissional, que ela me atendia, ela fazia sessões terapêuticas comigo, ela já fez a massagem, né, da drenagem. E foi indo. Depois deu a pandemia, a gente meio que se afastou. A gente criou esse espaço uma para outra, mas sempre uma entendendo que a outra estava no seu caminho. Cada um tá no E seu... muitas vezes a Ká me convidava, Dri, vai ter tal coisa, uma atividade espiritual, você tá precisando disso. Ela sempre foi uma orientadora ali para mim. E eu sempre recebi as orientações da Cássia com muito amor, porque ela é amor. Se a pessoa encontrar com a Cássia e receber um direcionamento dela, pode ter certeza que ela está sendo o canal de bênção. E ela foi na minha vida, porque ela me levou para assistir palestras, né, Ká? Lembra? Numa situação que eu estava muito fragilizada, também com a perda de mamãe. E a Ká, realmente, ela veio comigo, sabe? Ela foi me dando um suporte emocional, porque ela já tinha passado por essa dor. E aí a gente fui assistir a palestra, a gente foi conversando, e isso foi me abrindo para o lado, né, espiritualmente falando de dogmas, sobre a espiritualidade da doutrina Allan Kardec, que hoje ela faz parte do Centro Espírita, né, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, e foi lá que eu assisti umas palestras que ela me levou. E chegou um ponto que ela falou, Dri, você precisa vir servir, né? Você precisa vir. E o que aconteceu desse dia em diante? A gente se separou. Por quê? Porque cada uma trilhou um caminho que precisava ser, ou seja, igual o Divaldo falou pro Chico Xavier no filme O Mensageiro. Divaldo chegou pro Chico Xavier e falou assim, ai, Chico, que alegria estar aqui do seu lado, eu sou extremamente grato, eu quero muito trabalhar com você. E Chico respondeu o quê pro Divaldo? Não, aqui comigo não. Você também é um poste de luz, você precisa brilhar em outros lugares. Então a vida, o que fez comigo e com a Cássia? Nos separou para que ambas se posicionasse, fizesse o caminho da cura para que hoje elas sirvam. E o que ela disse agora, um caminho comum,
né? O caminho de você transformar vidas, você falar com amor e você usar do seu trabalho totalmente imergido numa espiritualidade de luz, de força e de consciência e aplicar no teu campo profissional, que é o que ela faz hoje. Então, vocês veem, e agora a gente se uniu. E foi tão bonito, né, Ká? É verdade. Porque foi aos pouquinhos. Aí ela tá acompanhando meus trabalhos, eu tô acompanhando ela. Inclusive, ela vai contar aqui uma experiência dela com a corrida. Eu quero que ela traga. Porque a corrida foi o ponto-chave para nos unir. Ela vai trazer aqui, se ela quiser falar o motivo, vai ser bem interessante. E hoje eu tô vendo ela conquistar os objetivos materiais através de um trabalho feito pela expansão de consciência com uma das ferramentas que eu tenho, com a constelação familiar. Então, isso é muito importante vocês saberem que o espaço também é necessário. Em nenhum momento eu julguei a nossa amizade, em nenhum momento eu julguei a Cássia. Pelo contrário, eu fui acompanhando e ela foi vindo para mim. No momento que ela precisou de um serviço, a gente trabalhou. No momento que ela falou, Adri, sonhei com você. E aí veio, a gente vai se encontrar. Tem um mês isso, cara. Exatamente. E não estava nada programado. Ela nem sabia do podcast. E aí, agora afunilou-se, né? As nossas forças do amor, né? Isso acontece muito com quem já está numa transição de amor, de força, de luz. E os caminhos se unem naturalmente. A gente atrai o que a gente precisa. O que você procura também está a te procurar. Não é, Ká? É. E hoje a gente está aqui. Eu acho que a gente tem que... A hora que a gente se entrega, né? Então, assim, bom... Eu falo até assim para os meus pacientes, para os amigos, enfim, assim, a gente às vezes não sabe rezar, né? A gente vai lá Isso, e conta. fica lá pedindo. Mas a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, né? Uma das minhas formações também, que é barra de Axis, né? Que você já até já fez. Gente, já fiz tudo com ela, ela é maravilhosa. Também foi uma coisa assim, porque como eu disse, eu sou assim... acho que eu preciso experimentar as coisas que eu vou fazer, me dedicar a estudar primeiro, para eu saber se realmente aquilo é aquilo mesmo, né? E eu passei por alguns momentos da minha vida, assim como foi o reiki, enfim, onde eu precisei fazer para curar a mim mesma. Sim. Né? E as barras, eles dizem uma coisa muito engraçada, que está muito de acordo com a física quântica, que é aquela coisa assim, eu peço, mas eu quero que então a resposta venha por aquele canal, né? E às vezes, muitas vezes não vem. Porque a gente tem que abrir o campo das possibilidades. Isso é maravilhoso. Né? Então, quando a gente faz a oração, que a gente fala, meu pai, me ajuda aqui. Porque tá um pouquinho difícil de eu compreender isso. E você confia de que ele vai te dar a resposta. Em pouco tempo, você vai receber uma resposta. Você só tem que estar preparada para perceber. Isso. E estar preparado para perceber é não estar preso numa única forma. Então, no mental, né, Ká? Exato. Então, você tem que abrir o campo, porque o universo, ele é mental. Né? Então, ele vai ressoar de acordo com aquilo que você está mentalizando. Né? Então, às vezes, a gente faz um pedido e a resposta vem por um livro que você abre numa página ao acaso, né? Por um amigo que te liga. A sincronicidade que a gente veio conversando. Exato. Então, assim, ela vai vir por diversos canais. Só que a gente tem que deixar aberto. Isso. Né? Então, a gente acha que... desapegado. E desapegado. E ele molde como vai vir. Exato. Né? Então, ele vai vir por várias formas e ele vai vir no tempo que ele tiver que vir. Então, às vezes, a gente busca, sei lá, uma cura para um problema, mas a gente sabe que está um pouco demorado aquilo. Por quê? Porque existe uma porção de coisas que precisam ser resolvidas antes de chegar ali. Né? A gente fala assim, as pessoas, eu preciso melhorar financeiramente, né? Mas o melhora financeira, ela é uma consequência. Né? É importante evoluir na matéria? Claro que sim, estamos na matéria, né? Mas somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, a gente tem que entender primeiro qual é a nossa essência. E entender que a gente vai conquistar aquilo que estiver de acordo com o nosso fluxo.
E a gente veio conversando sobre Não é? isso. Será que aquilo é bom para mim mesmo neste momento? Será que é hora de eu entender que eu mereço essas Não moedas é? espirituais? Então, tudo tem seu momento, mas a gente tem que confiar. E Deus coloca a gente aonde? Na cadeirinha, você não vai é. esperar mais um pouquinho. Então aguenta a sua E ansiedade. por que ele faz a gente esperar, Cá? Explica aqui por que tem esse tempo, ele precisa ser maturado, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser um tempo realmente que você consiga compreender que você está no modo espera. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que é isso, né? A gente confia, a gente tem que confiar, né? Que tudo acontece na hora certa. Que o acaso não existe, né? Uma ilusão. Que nós temos que estar prontos para receber o presente. Porque às vezes a gente pode receber fora da hora e não aproveitar aquilo, né? Ou aquele presente que a gente julga ser um presente, pode ser que naquele momento não seja. Não estejamos preparados para aquilo e pode nos dificultar um pouco mais. O caminho, né? Então eu acho que primeiro a gente tem que se abrir e confiar. Sempre, eu falo sempre isso, você confia. Faça seus pedidos, confie e haja. Porque Isso. também não adianta, né? É ação inspirada. A gente fica ali só pedindo e não agir. O termômetro da fé, eu costumo dizer isso, Cá. Vê se você se alinha com isso. Qual que é o nosso termômetro da fé? É a confiança. Porque se a gente não tiver o pezinho ali no degrau da confiança, como que a gente vai avançar pro próximo? Pois é, né? E a gente tem que ter coragem, muitas vezes, de avançar, né? Ai, meu Deus, nem me E como diz a minha amiga, o coragem é agir com o coração, né? Pois é. Então, e a gente tá nessa lida, E a né? gente tá ali. Já tem esse né? coração tão aberto. Então, mas assim, o que eu gosto de compartilhar, assim, é que a gente já passou por muitas coisas que os outros estão passando. E aí, quando eu falo para os meus pacientes, por exemplo, minha família assim, olha, eu já passei por isso. E eu te garanto que vai passar. Eu te garanto que vai. Quando? No tempo que for. Né? E essa entrega é muito linda, porque né? a dor não é para sempre. Assim como a alegria não é para sempre, porque ela precisa mudar. A gente não precisa daquele momento de interiorizar também. Sim, porque a gente já trouxe aqui que a alegria muitas vezes é uma energia que distrai. Então ela tá sempre integrada. Eu acho que a gente tem que aceitar, a gente tem que confiar e a gente tem que saber esperar. Mas trabalhar. Porque Deus continua trabalhando o tempo todo. Uau! Né? 24 Ele não horas. para de trabalhar. Então a gente também tem que trabalhar. Então isso é gostoso a gente acordar de manhã e falar assim: meu Deus, o que eu vou aprender hoje? O que eu vou fazer? Eu nem Né? pergunto mais. O que mais eu posso aprender hoje? Né? Então a gente fala assim: universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Você já acorda com sincronicidade, Cá? Eu acordo. De direto, você já levanta assim, tá, entendi. Mas nem entendi. sempre foi assim. Não, mas agora tá. Não, eu nem acho sempre. que o fluxo da sincronicidade, ela já tá fazendo parte do nosso dia a dia. De uma forma normal. Porque eu já tô vendo isso, assim, é sincrônico. Uma mensagem que eu passo, quanto tempo deu? Aí aqui vai dar certo. Foi o que aconteceu né? com o nosso encontro aqui. Eu já sabia que ia dar certo. E você falou que ia ter que arrumar sua agenda. Eu falei, não, mas já deu certo. Então, a sincronicidade, ela mostra isso pra gente. Que a gente tá no caminho certo e que a nossa confiança também tá no degrau certo. E aí a gente avança, é o que você trouxe, a coragem. A gente precisa estar vestido da coragem e fazer. Né? Fazer acontecer, se entregar ao movimento de alma. E trazer a evolução que a gente precisa. Conta da sua experiência com a corrida. Olha, traz pra gente isso, que isso era um foco pra você, uma meta na de verdade, vida. assim, como boa fisioterapeuta, né, o exercício físico precisa tá lá, né, e eu falo isso, mas eu também não fazia muito, né. Então é aquela coisa assim. A gente fazia aula de dança, né? A gente fazia zumba. várias. E aí a corrida era uma muita. coisa que eu não gostava. Eu achava uma coisa totalmente desnecessária, né? Cansativo. Não, eu prefiro dançar. Mas aí eu quis acompanhar meu marido. E eu falei assim, não, eu vou. E eu não conseguia correr nem... Grande Paulo. Não conseguia correr nem 300 metros, né? Nem dar uma volta no condomínio sem morrer. Eu lembro, a gente fazia junto. Mas aí eu falei, não é possível. Se tanta gente consegue, o que é que eu tenho de diferente que eu não consigo? Não é possível, né? Não, eu vou tentar. Foi difícil? Muito. Muito difícil. E o condomínio tinha o grupo, né? Lembra? Da corrida. E essa questão do grupo,
Por isso que nós nunca podemos fazer as coisas sozinhos. Prestem atenção. Né? Por isso que nós temos a lei da sociedade, porque a gente tem que estar junto, né? A energia de todo mundo contagia, né? E as experiências... É o combustível, né? Então não tem jeito. Então tudo que eu falo por atividades em grupo é maravilhoso de ser feito. E aí fui insistindo. Aí fui fazer minha primeira corridinha em São Bernardo, 5 quilômetros. Falei, minha estreia, meu Deus, acabei morta. Fiz num tempo muito grande, mas terminei. Uhum. E aquilo me chamou a atenção porque eu vi algumas pessoas com uma idade muito mais avançada que a minha, com condições físicas não tão favoráveis, fazendo uma quilometragem muito maior que a minha, sem morrer. Oi. Falei, não é possível alguma coisa então, tá estranha aqui, né? Mas isso pra mim foi fundamental, porque eu falei assim, bom, eu posso fazer aquilo que eu acredito ser capaz de fazer. Mas isso também depende de uma disciplina. Ai, que maravilha! Como que é essa palavra? Não é? Disciplina. Disciplina, então a corrida, o que ela me trouxe nesses anos todos? Acho que já uns 9, 10 anos que eu corro. Ela me trouxe a disciplina. Então, ela me disse assim, você é capaz de fazer, desde que você faça a sua parte. Você tem que agir. Sim, não adianta querer. Todo mundo quer. Então, assim, é difícil, gente. Você acordar de madrugada, né? Que nem eu tive uma corrida agora domingo. Maravilhosa. Que nós vamos fazer a maratona. 21 quilômetros. Eu fico orgulhosa dessa então, minha aquela amiga. coisa assim, acordei 3 horas da manhã, saí de casa com as minhas amigas 4 horas da manhã, encontrei o grupo. Isso que você tá falando no dia. Mas e o bastidor? Meses, o bastidor, meses, conta. Né? Porque são meses. 5 horas da manhã você tá correndo. Então, assim, o treino é 6 horas da manhã, então 5 horas da manhã você acorda. Com chuva, com sol, com garoto. Com chuva e com sol, gente. Ela faz a postagem, ela e o marido dela lá. Tem o tempo que for. Porque a gente sabe que se a gente tem um objetivo, se eu falhar na minha planilha, vai comprometer o meu desempenho ali no final. Com certeza. Então, a corrida, pra mim, ela é mais do que exercício físico. Ela é um treino mental. Né? Porque à medida que o seu corpo ele entra num estado automático de movimento, a sua mente fica livre para pensar o que ela quiser. Dá para você repetir, por favor? E isso é muito verdade. A própria neurociência explica. Então, assim, quando você tá ali com o seu corpo em movimento, que todos os seus sistemas estão integrados para dar conta do movimento, a sua mente está livre. É como se você estivesse num estado meditativo mesmo, né? Onde você se desapega do seu corpo físico. Liberdade. Isso. É o estado de liberdade. Exatamente. Quando você tem o seu autodomínio. Então, você tem vários insights nesse processo. E é você com você mesmo, porque tem alguns momentos que é você com você mesmo. A gente fala que a corrida ela é muito treino mental no final. Porque a mente fala assim, não, para, tá muito difícil. Não, mas eu consigo, porque eu planejei fazer isso. Né? E eu gosto muito de estudar neurociência. E a gente acha muitas explicações nisso. É uma questão mesmo de você gerenciar, né? Até que ponto o meu cérebro ele vai me sabotar, né? E qual é o poder que eu tenho sobre isso. Né? Então, eu acho que isso me trouxe, assim, além de todos os benefícios físicos e mentais, ele me faz acreditar que a vida, de acordo com todas as barreiras que ela impõe pra gente, porque isso faz parte do processo, se nós nos dedicarmos e termos disciplina, a gente vai alcançar. O tempo a gente não sabe, porque o tempo não é relativo, mas a gente sabe que vai chegar lá. E isso, como nós, como espíritos em evolução, sabemos disso. Estamos aqui evoluindo. E cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E desapegar de resultado. Exato. Que esse é a então, chave. Então, mas falta muito para o seu espírito puro. Ok, mas olha para tudo que você já percorreu. É aí que você precisa olhar, porque você já está querendo alcançar uma glória. Então, a gente tem que aproveitar o momento. Né? Então, a gente pode se olhar daqui 10 anos atrás e olhar hoje. Nossa. E a gente vê o quanto a gente já foi capaz de mudar. Já. Então, imaginem toda uma existência, né? E todo o caminho que a gente vai percorrer. Mas se a gente for dando um passinho por vez, vai ficando muito mais fácil subir essa montanha. Sim. Né? Agora, nessa vida mediatista que a gente tem, as pessoas acham que a gente tem que resolver tudo da noite para o dia. Incrível, sem passar pelos processos, né? Então, quando eu falo para um paciente assim, nós precisamos agora trabalhar a sua dor e condicionar o seu corpo no movimento, né, para que você não fique com dor, né? Muitas vezes as pessoas querem ficar com a parte só da analgesia.
Mas todo o trabalho que compete a ela, né, de fortalecimento muscular, de mudança de estilo de vida, ela não quer fazer. Analgesia, você disse que é a Pra tomada tirar de remédio. Né? Ou qualquer outro meio físico ou terapêutico que a gente possa utilizar. Mas existe ali toda uma mudança. Para que eu não tenha... Eu vou agora falar da minha sardinha para minha profissão. Claro. Mas assim, essa mudança do estilo de vida, ela tem que vir. Ela é fundamental, Ela é fundamental. Então assim, dentro da área médica, né, da área da saúde, nós todos como profissionais, a gente sabe que a gente precisa orientar os nossos pacientes, que ele precisa ter uma alimentação melhor e mais equilibrada, que ele precisa gerenciar o estresse, que ele precisa gerenciar o sono, que ele precisa consumir alimentos pouco industrializados, não consumo de álcool, o controle dele. Controle. E o fundamental, espiritualidade. Se não fizer parte do pacote, é incompleto. E vamos lá, vamos transcender? Não é? Nessa linha diagnóstica que você está dando, tudo isso é fundamental. E a espiritualidade, ela traz o quê? A consciência da disciplina. Se você também não se alimentar, não tomar o seu café, não almoçar e não jantar, não adianta nada você querer fazer um tratamento se você não tem o horário sagrado da sua nutrição. Exatamente. E a gente sabe que a hora do almoço é um horário sagrado, que o horário do café da manhã também é sagrado. Então, acorde mais cedo para tomar um café. Isso é importante, porque a gente precisa extrair dos alimentos as energias necessárias à nossa manutenção do corpo físico. E o seu querer melhorar. E uma coisa leva a outra. Então, assim, se eu me proponho a melhorar, por exemplo, vamos usar o exemplo da corrida novamente. Não basta só colocar o meu tênis e eu sair para correr. De jeito nenhum. Eu vou precisar comer direito, porque eu vou precisar de energia para aquela atividade. Eu vou precisar melhorar minha hidratação. Eu vou precisar fazer treino mental para eu chegar lá e não ser pega desprevenida em um percurso que eu não conheço e ficar perdida no meio do caminho e falar, e agora, será que eu vou dar conta? Porque tudo isso faz parte, né? Então, a gente não consegue buscar saúde hoje olhando só para um ponto. Olhando só para um diagnóstico ou mesmo não dá. Um prontuário médico do que você precisa fazer. Não dá. Isso é muito básico, isso é muito tridimensional. Muito. Agora, a gente colocando a espiritualidade, ela traz o quê? Ela traz o movimento do executar. Exatamente. Vamos fazer, mas desde que você comece com você. Exatamente. O que você falou, se organizar. Você tem que ser o exemplo, né? Na disciplina. Porque senão a também gente precisa ser, né, como amiga? é que vai ser, né? Porque como é que a eu vou gente falar? tá falando aqui, a gente precisa ser esse exemplo. Não dá, né? Fala, né? Só faz o que eu tô te falando. Adriana, você tá falando isso, mas você não. Na hora do almoço tá comendo um lanche. Nada contra. Um dia que você tá corrida, tudo bem. Mas não é assim. A gente sabe que eu sei que se eu tô comendo um lanche, eu tô desfalcando meu dia, minha energia. Sim. Se eu não tô comendo alguma coisa que eu preciso no horário que eu preciso, o meu prognóstico lá médico vai desandar. Então não adianta. E já tem, as pesquisas todas já mostram isso. E fazendo uma ponte aqui com a medicina chinesa, de novo, né? Ou tantas outras, a Ayurveda também, enfim. Ela traz muito importante essa questão do ciclo circadiano, por exemplo. Nós somos seres diurnos. Então, nós temos hormônios que são liberados de dia, nós temos hormônios que são liberados na noite. Não adianta a gente querer inverter a ordem das coisas. Cássia de Deus. Porque isso, ao longo prazo, vai gerar problema. Então, não adianta um paciente chegar pra mim e falar assim, olha, doutora, eu tô com muita dor na minha lombar, eu já fiz de tudo e não melhoro. Aí você vai lá e fala assim, o seu problema é só mecânico. Não, não é. É um cara que tá estressado, um cara que não tá comendo direito, que tá dormindo tardíssimo, acordando cedo. Ou seja, esse corpo não tá em pleno funcionamento. É óbvio que vai ter dor, né? Porque vai ter um processo inflamatório. É o colapso, não é, cara? Não tem é o colapso jeito, das energias. Né? Então, a gente tem que parar. Bom, mas felizmente hoje, né? A própria ciência já tá nos ajudando muito nisso. De trazer tudo isso, né? Hoje nós recebemos bons profissionais, vão nos orientar sobre todos esses aspectos, porque isso tudo faz parte da saúde. Inclusive, você é uma terapeuta da nova era. Porque eu sou uma profissional da nova era. Por quê? Porque a gente já coloca essas questões da espiritualidade, do mover em ação, da disciplina, do autodomínio, nas nossas práticas. E vamos falar aqui, Cá, do Conselho Regional de Medicina, que no mês de março instituiu, né, a Comissão de Espiritualidade e Saúde. Como é que você vê isso de forma a acrescentar aqui? Eu acho isso um avanço
para nossa maravilhoso e guiado pela espiritualidade, né? Totalmente. Porque a gente tá avançando num processo de um mundo de regeneração, onde a gente sabe que vai precisar dar um passinho a mais nesse processo, né? Então não dá. Pros olhos, Não né? dá mais pra gente, a gente tem que ser um ser integral, né? Então estamos vivendo uma experiência material, Sim. né? Mas somos seres espirituais, né? Somos um concentrado de energia aqui. Então a gente precisa entender que a espiritualidade está conduzindo esses estudos, né? E de forma os cientistas, né, que estão fazendo, doutor Alex e tantos outros, que bênção. eles fazem um trabalho seríssimo, Muito. né? De pesquisa, de estudo, né? E vai provar que nós temos que ter atenção a essa parte espiritual, né? E sem tabus. Porque eles não existem. Exatamente. Né? Por que não falar da espiritualidade num trabalho que você está falando? Não Por que não? Porque tenho vergonha de falar com o meu paciente. Nós não estamos aqui discutindo religião, tá bem? Porque cada um tem a sua. E a religião, ela é um caminho que te conecta a Deus. A própria religião é o religare, né? Não importa o caminho, né? Importa onde eu vou chegar. Importa você se reconectar com a sua essência. A partir do momento que você reconecta, o dogma da religião, ele vai ser só seu aprendizado. É isso. Então, assim, o que te torna melhor? Né? Isso me torna melhor? Me coloca mais de acordo com as lições deixadas pelo Mestre Jesus no seu Evangelho? Será que eu estou de acordo com as leis morais, éticas, as leis naturais, né? As leis Mas naturais. o próprio corpo avisa, né, Ká? Então a gente começa a entender que não dá. Então, assim, um profissional, ele precisa orientar o seu paciente nesse caso. Né? A gente que tem essa amplitude, nos é devido isso. Então, assim, é o nosso servir, né? Nós somos auxiliados o tempo todo. Nossa. Né? Imagina, então, quando a gente pede um pouquinho mais de ajuda, né? Então, assim... Eles nos ajudam sem a gente pedir. Imagina a gente pedindo, então. O quanto que a gente não alcançaria. Sim. Né? E vários estudos já mostraram o quanto que a pessoa que tem a fé, a espiritualidade, seja a religião que for, como ela supera melhor as suas doenças. Muito melhor. Tem diversos estudos mostrando. Ela não vibra tanto no campo do sofrimento. Isso. Ela sabe que é uma passagem e é um aprendizado. Exatamente. Então, e aí ela ressignifica o que ela precisa em tempo real, né, Ká? É isso, é o presente. Eu até fiz uma live sobre isso, que o seu poder está no agora. Porque quanto mais você se percebe, tudo bem, eu tô num problema, mas eu vou olhar para ele e vou ressignificar. Você não fica mais naquela agonia, na energia da agonia, na energia da dor, na energia vítima, da né? vítima. Porque eu. Você vai pra cura. Exatamente, porque você baixa muito seu padrão vibratório, né? E a gente fica mais suscetível a outras doenças, porque a gente já sabe, a ciência também já mostrou que o nosso estado emocional altera diretamente o nosso sistema imunológico. Então, se o meu sistema imunológico ele tá baixo por algum motivo, né? Ele não tá vigilante, eu abro portas, né? Por exemplo, para uma célula. Né? Uma única célula, não ser fagocitada, que é o processo natural, onde nosso corpo vai lá e come, né, aquela célula defeituosa, e a gente deixa ela se evoluir, se multiplicar. E aí a gente vai ter o quê? Porque a gente alimenta do campo negativo. Então a gente fica ali pairando só naquela questão duvidosa, de você estar passando por problema e você fica perdendo o seu tempo, se afogando em mais sofrimento, em questão de você não se posicionar, você não saber falar não, você não se colocar em primeiro lugar, né? Aquela tabela que a gente veio conversando sobre as emoções de Hawkins. Eu queria que você trouxesse assim, a gente sabe que cada emoção, né? Esse cientista, ele fez uma tabela e ele classificou cada emoção, né? Cada estado numa vibração. Ele conseguiu mensurar isso, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a vergonha, o medo, são energias que vibram muito baixo, né? Então, se eu vibro ali no medo constante, né? Na vergonha, na sensação de que eu não sou capaz, né? Ou na comparação. Isso, a gente vibra tão baixo e a gente baixa nosso sistema imunológico. E não só isso, o pensamento, ora ele é matéria, ora ele é energia, né? Então eu gosto muito do exemplo assim, somos todos antenas, né?
Então, a gente está sintonizando essas ondas de pensamento o tempo todo. O tempo todo. Mas se a gente baixa muito o nosso padrão vibratório, nós vamos sintonizar com energias que estão vibrando na mesma frequência. Então, se eu estou vibrando no medo, na indignação, no vitimismo, eu vou atrair para o meu campo pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Um grupo, um coletivo que está naquela frequência. Entende? E para você sair, quando você está realmente vibrando numa dessas energias muito baixas, que é da tristeza, do medo, da desconfiança, da dúvida, você entra em ressonância com um campo de pessoas que estão vivenciando essa dualidade, vamos dizer assim, né? Da dor e do sofrimento. E para você sair, gente, é muito trabalhoso, porque requer muitas vezes dias. Então pensem antes, deu dúvida, você está vibrando no medo, nossa, bateu aqui aquela indisposição, aquela coisa negativa, não vou entrar nesse lugar, esse lugar não é meu, esse medo não é meu, essa vingança não é minha. Saia desse lugar, porque você tem já o seu autodomínio, você já tem, pelo menos ouvindo aqui o nosso conteúdo, você já tem esse alcance dessa consciência, que é o seu caminho de cura, é o teu resgate da alma, né, Ká? Jesus não falou pra gente? Vigiai e orai, né? Pois é. A gente é bombardeado de pensamentos o tempo inteiro, formas pensamento, é o tempo todo. O tempo todo. Né? Então a gente tem que estar muito vigilante. E a gente tem que saber quem a gente é. Porque se a gente também não conhece quem a gente vai comprar, né? O pensamento, o a sentimento. A gente vira fantoche. Exatamente. O Então, poder de persuasão dos outros nos vem e pega a gente de surpresa mesmo. Porque é muito fácil a gente... Gente, é muito fácil a gente cair, né? É muito difícil a gente conseguir se manter o tempo todo num padrão vibratório muito elevado, né? A própria energia da Terra não favorece. A gente veio falando sobre isso, né? Que a todo momento a gente acorda e a gente já é direcionado a trabalhar. Ai, preciso me manter aqui porque eu tenho tal foco para fazer. Aí à tarde a gente já tá diferente de agora. À tarde a gente vai sentir de outra forma. Exatamente. Mas a gente sempre se policiando, né? Então é o que a gente fala sempre, não é? Que você fala muito. A reforma íntima mesmo. Eu preciso me conhecer. Quem eu sou. Né? Para eu entender até que aqueles pensamentos que de repente, ou aqueles sentimentos, se eles podem ser meus ou não. Isso é bacana. Porque muitas vezes eu estou apenas captando. Você está naquela frequência. Na frequência. De e você coletivo. Começa a achar, e você fala assim, poxa, mas não está acontecendo nada comigo que justifique eu estar sentindo esse medo, essa angústia agora. Então, mas como é possível? Então, racionalmente, a gente não acha uma resposta. Né? Mas a gente sabe que está no campo. Então a gente tem que sair dele. E vamos trazer uma prática aqui, vou trazer para vocês. Como que a gente identifica quando a gente está desconfortável num pensamento que a Cássia aqui está trazendo? A gente se depara com um pensamento negativo. Eu tô com uma desconfiança, uma dúvida, um medo de alguma coisa. E aí você capta, será que essa energia é minha? Primeira pergunta que você faz. Na hora que você se deparar com essa energia, com esse sentimento de baixa vibração, se pergunte, essa energia é minha? Você vai ter a resposta. Esse campo é meu? A espiritualidade vai te mostrar. Por quê? Porque você já está fazendo a pergunta, você já está querendo saber sobre o seu estado de ser naquele momento. Então, isso já é um ponto de ação do seu mental para o teu espiritual. E ali você faz a conexão com o divino. Ele vai te responder e automaticamente não, essa palavra não. Naturalmente, você vai se desvencilhando daquele coletivo. Porque muitas vezes essa camada que você está não é sua. Ou ela vem de uma ancestralidade também, ou ela vem de um campo do coletivo, do que está sendo vibrado ali naquele momento. E a tabela Schumann também traz isso, a ressonância Schumann traz isso pra gente. Depois vocês deem uma olhada nisso. Então, primeira prática espiritual que vocês fazem, assim que se identificarem com um pensamento negativo, isso é meu?
é do coletivo? Essa energia está no coletivo hoje? Eu costumo fazer essa pergunta de formas atemporais, tá? Eu pergunto, é do coletivo? Essa energia é minha? E na hora você vai se sentir mais alinhado, você começa a ver que isso vai dissipando da sua mente, do seu coração. Você vai sentindo uma paz. É o que a Cássia trouxe aqui, você vai entrar em contato com uma leitura ou alguém te manda uma mensagem. Então você vai entender, o seu espírito já vai te trazer essa compreensão e ele realmente ele te abraça. Ele te dá o acolhimento que você precisa e você já entendeu tudo. E agora, tocando nesse ponto da constelação, né, que você tinha me perguntado, eu vou falar um pouco da minha experiência. Maravilha. Eu, há muito tempo, queria fazer a constelação. Porque eu achava não, com certeza, a gente tem coisas que a gente quer curar em nós, que nós já somos capazes de perceber que precisam ser curadas, porque tem tantas outras que a gente ainda nem percebe, né? Mas eu sempre fiquei um pouco resistente. Talvez não seja o momento, talvez não seja o momento. Talvez porque eu precisasse resolver outras questões antes. Enfim. Isso. Né? Até que chegou um dia que eu te pedi, falei assim, Dri, eu gostaria de fazer a constelação. E você nem tinha horário e tal, não sei o quê. E tinha vindo pra mim um dia, que era 29 de fevereiro. Falei assim, nossa, esse dia tá muito significativo pra mim. Sincronicidades vindo. Né? Olha como ela trabalha sincronicidades pra E aí, agir. naquele dia, você teve um horário, né? Surgiu um horário e nós fizemos a constelação. Foi muito especial porque eu acho que realmente o universo coloca a gente para fazer com pessoas que precisam estar no nosso campo, né? E você, graças a Deus, foi que linda. a minha amiga nesse sentido também. Pra gente se sentir até segura e protegida, né? E foi difícil, não vou dizer que não foi. Foi emocionante, sim, né? Mas ele foi... Eu até me emociono porque ele foi num momento que eu realmente estava no processo final, assim. Eu preciso perdoar tudo isso que eu sinto, mas que não faz sentido para mim sentir, né? E eu não quero mais ter isso, porque eu já reconheço isso como não sendo bom para mim. Era a energia do perdão já te, rondando. E aí foi muito legal, porque entraram situações e pessoas no meu campo que nem achei. Você vê que né? Coisa você nunca imaginou que fosse acontecer. E trouxe uma emoção, uma compreensão, né? E depois daquilo, as coisas foram ficando claras. Ou seja, às vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa surpreendente, né? Vai acontecer assim, uma mudança. Não é assim, ela é sutil. Mas ela vai mudar todos ao seu redor. Né? Ela reverbera, né? Então ela vai mudando. Isso realmente traz para mim uma emoção, porque eu já vinha trabalhando outras ferramentas de expansão de consciência e terapias de perdão. Mas eu acho que ela veio para fechar ali como... Ok, isso não era meu. Literalmente, isso não era só meu. Só o jeito que ela fala, né? Percebam como ela se solta, como ela tem a leveza da cura. Então, assim, não era meu. Por isso que eu não entendia aquele sentimento. Falei assim, mas não acho dentro de uma parte racional algo que justifique aquilo, né? E foi muito interessante porque as relações dentro daquele sistema foram ficando calmos. E pessoas que estavam longe foram se aproximando. Exatamente. Sem você fazer esforço. De forma natural. E aí também foi me fazendo entender que o afastamento tudo bem. Né? Era necessário. Né? Mas isso não estava ligado a uma não aceitação, porque eu me sentia muito fora do meu núcleo. Não é possível, acho que eu não pertenço a esse sistema. É normal. E a gente sabe que isso não funciona, porque no processo reencarnatório ninguém erra de endereço. Pois é. A gente sabe, então eu falei assim, não tá de acordo, né? Mas então por que essa sensação? Então foi realmente muito importante, para mim foi um ganho muito grande. E foi uma escolha amorosa. E foi uma escolha. Né? Então hoje eu acho realmente reverberou. Então outros sistemas que de repente você via que poderiam se repetir, eu acredito que foram quebrados no momento em que eu aceitei ver. Sim.
né? E eu acredito muito nisso. Então a gente tá fazendo um trabalho para nós e liberando todos os nossos descendentes, libera tudo. né? E os nossos ancestrais também. Isso é maravilhoso, né? Porque você é a gota do amor ali. Então foi muito especial para mim. Especial eu ouvi você falar isso. Eu falo mesmo de coração e realmente fico emocionada porque eu acho que é um processo. É um processo. Mas precisei passar por muita coisa que não vem ao caso detalhar. E mas amiga, dá a mão aqui. coisa. E eu te esperei. É verdade. Viu? Porque muito antes a gente já estava trabalhando o campo, né, da constelação. Eu tinha indicado uma terapeuta para você. É verdade. Não deu certo. E aí você veio através do meu sentir. Então, gratidão mesmo, Eu que agradeço, né, amiga? Eu que agradeço. Por isso que eu falo, cada um tá destinado a entrar na vida do outro, né? Gente, não é lindo isso? A gente vai encerrar com essa abertura aqui do nosso coração uma para outra na gratidão, que como eu informei no início, esse encontro de hoje está selando realmente, sabe, Ká, o nosso propósito, a nossa amizade, acrescentando muito mais também para as pessoas que estão ao nosso redor, tanto no afetivo como no profissional. E é uma bênção ouvir de você que a ferramenta da constelação familiar te fez realmente se libertar e atrair quem você precisava para que você pudesse transbordar o seu cálice e mostrar para essas pessoas que sim, tudo é possível. O amor, muitas vezes, ele também vem de formas, né, tortuosas, mas no final, amor, é união, é cumplicidade, é respeito. E a gente encerra aqui. Gratidão, minha amiga. Bom, eu que tenho que agradecer. Foi maravilhoso. Sim. Gente, acompanhe nossas redes sociais, @Adriana Bertanha no Instagram. Eu tenho o Facebook, Dri Bertanha. O @Desenhe Deus, que eu trabalho com as minhas ferramentas, né, de terapia, reiki, constelação familiar, alinhamento energético. E faça como a Cássia. Se dê, se permita, porque todos nós podemos fazer diferente. Com certeza. Então, gratidão. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, gente. Muito Fiquem obrigada. com Deus.